Às vezes é interessante a gente se colocar no lugar do outro para a gente compreender a interpretação que o outro faz de uma mesma passagem bíblica, de um mesmo acontecimento. Porque lembramos que cada um tem o seu jeito, cada um acolhe de uma forma. Certa vez, Santa Madre Teresa de Calcutá estava falando para uma multidão de 10 mil pessoas. E uma repórter perguntou: ô Madre, como é que você se sente falando para 10 mil pessoas? E ela disse: eu não estou falando para 10 mil pessoas, eu estou falando para cada uma. E fez esse gesto, porque cada pessoa tem a sua história, cada pessoa recebe de uma forma. Por que eu falo isso? Porque essa primeira leitura aqui do profeta Isaías, o povo de Deus achava que essa leitura era para eles. Vai dizer que Deus, antes de a gente nascer, Deus já nos escolheu. Somos especiais para Deus, somos escolhidos por Deus. Não é Deus, não somos nós que escolhemos, Deus já tinha nos escolhido. E depois vai dizer que a salvação vai até os confins da terra. E tudo isso se confirma em nosso Senhor. Porém, nosso Senhor vai chegar e dizer que a salvação não é só para esse povo que se acha escolhido, mas a salvação oferecida a todos. Mas espera aí, esse aí é o Messias, ele anda com os cobradores de impostos, ele senta na mesa com os cobradores, ele deixa ser tocado pelas prostitutas, como vimos ontem, aquela mulher que era pecadora pública. Ele vai em busca dos leprosos, os leprosos ficavam longe da cidade. Jesus ia lá onde ele estava, no meio do deserto, atrás dos leprosos, porque a salvação veio para todos. E essa salvação que nós devemos proclamar, o Salmo 70, a tradução nossa aqui da nossa liturgia, diz: minha boca anunciará a vossa justiça. Em outra tradução do hebraico, a minha boca anunciará a vossa salvação. Aqui, não sei se vocês perceberam, é um salmo de extrema confiança. Eu procuro o meu refúgio, o Senhor é meu refúgio, escutai a minha voz, sede a minha rocha protetora para mim. Esse salmo foi feito no momento em que as pessoas estavam fora do lugar deles, estavam no exílio da Babilônia, estavam sofrendo, sendo escravizados, sendo humilhados. E o salmista chega e diz: gente, a nossa boca não pode estar proclamando as desgraças, mas as maravilhas do Senhor. A minha boca anunciará a vossa salvação. Deus é justo, Ele não esqueceu de nós. Se você for olhar para trás, para a tua vida, você vai perceber quantas vezes esse salmo fez sentido para você. No momento de dor, talvez você esteja vivendo isso agora, não sei, de sofrimento, dificuldade, e o salmista vem e diz a você: o nosso Deus é o nosso refúgio, é a nossa proteção. De quem eu vou ter medo? Qual o problema, qual a dificuldade que vai ser maior do que o meu Deus? É uma doença? É a morte de alguém? Não, nada vai nos separar, vai reafirmar Paulo. Mas esse Deus, Ele nos ama profundamente e Ele respeita a nossa liberdade. Somos nós que decidimos. E Judas tinha uma decisão para tomar. Jesus amou Judas até o fim. Em nenhum momento deixou de amá-lo, mesmo sabendo que ele já tinha a intenção. Lembramos que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe o ontem, o hoje, o amanhã. Ele sabe tudo. Jesus sabia que Judas já tinha montado tudo para trair, mas Jesus esperou até o último momento para Judas tomar a decisão. Se Judas não tivesse traído Jesus, Jesus seria preso de qualquer forma. Já estava tudo montado para a prisão de Jesus. Mas poderia ter sido feito de outra forma, sem a presença, sem a atuação de Judas. A agonia de nosso Senhor, meu irmão, minha irmã, começa hoje, quando Judas sai do grupo, quando Judas vai fazer a entrega. É uma grande lança que perpassa o sagrado coração de nosso Senhor, de alguém que conviveu com Ele durante 3 anos, de noite e dia, que presenciou todas as maravilhas e que nosso Senhor esperou a sua decisão. Eu vou pedir um microfone sem fio.
Eu vou explicar para vocês. Vou pedir só para vocês virem para cá, vocês três. Vem cá. Para vocês entenderem como esse evangelho que nós acabamos de ouvir. Coloca a mesa mais para cá. Ó. Na tradição judaica, quando a gente fala em Santa Ceia, você sempre lembra o quê? Aquele quadro que você tem em casa, Jesus aqui no centro, uma grande mesa e os apóstolos ao redor de Jesus. Aquilo ali quem fez foi Leonardo da Vinci, com uma visão ocidental. Nós temos o Ocidente, temos lá o Oriente. No Oriente, no tempo de Jesus, era diferente. Não tinha aquela mesa, nem tinha cadeira para sentar. As pessoas sentavam nas almofadas no chão. Por que tinha o lava-pés? Não existia asfalto, nada disso. A pessoa andava na areia, no barro. Quando chegava na casa da pessoa para jantar, você ia sentar no chão e os pés ficavam praticamente do lado da pessoa e perto da mesa. Então você tinha que lavar os pés para tirar o barro para poder você estar sentado ali. Então por isso que existia o lava-pés. Porém quem fazia isso eram os escravos, empregados, os servos. Eram uma coisa muito humilhante até, né? E nosso Senhor, nós vamos ver na quinta-feira, ele lava os pés dos discípulos. Ok. E na tradição judaica, na ceia, na Páscoa, só existia 3, 4 lugares importantes na mesa. O restante eram pessoas, não tinha tanta importância. Era o lugar que ficava aqui. Quem é que vai ficar aqui? Ficava aqui, ó. Olha, virando aqui, ó. Ficava aqui. Era a pessoa que arrumava a mesa. Quem ia arrumar tudo, que ia preparar tudo. No caso, foi Pedro que preparou tudo. Então, Pedro sentou aqui. Aqui no centro ficava o principal. Quem era o principal? Jesus, o anfitrião. Do lado de cá ficava a pessoa que era... Pode ficar olhando para isso. A pessoa que era uma espécie de secretária, que é a pessoa que anotava tudo, um braço direito do anfitrião. No caso, quem era aqui? João, discípulo amado. Depois, um outro lugar importante, vem cá, era aqui ao lado do anfitrião, para cá assim, ó. Que ficava, a pessoa depois do anfitrião, era uma das pessoas mais importantes. Era uma espécie de um convidado especial. Quem estava sentado aqui era Judas. Mas padre, como é que o senhor sabe? Acabamos de ver. Pedro olhou para João, eles estavam de frente, e fez sinal, pergunta a ele, quem é que vai trair? João encostou a cabeça no peito de Jesus e perguntou ao Senhor. E Jesus disse, aquele que eu molhar o pão e entregar. A ceia só começava depois desse gesto. O anfitrião molhava o pão e entregava para a pessoa mais importante daquela noite. Dá para perceber isso? Quem era a pessoa mais importante naquela noite depois de Jesus? Era Judas. Até o último minuto, Jesus deu total importância a Judas. Judas nunca deixou de ser amado. Então você imagina no coração de Judas, escuta, ele me colocou aqui, ele vai entregar o pão para mim, ele está dizendo que eu sou mais importante do que os 11 que estão aí, mais do que João, que era o discípulo amado, que estava sempre perto dele, mais que Pedro, que era um pouco liderança do grupo, eu sou mais importante. Até o último momento, nosso Senhor não deixou de amar a Judas. Mesmo ele entregando, não deixou de amar, porque Deus nos ama, não por causa de, mas apesar de sermos pecadores, Deus continua nos amando. A prova disso, hoje à noite a confissão é prova disso. Deus que está pronto para nos acolher, para nos abraçar na misericórdia, também Judas ia passar por isso. E o que fez Judas? Jesus entregou, e olhou para ele e disse, Jesus já sabia a decisão dele. Deus sabe, conhece as nossas decisões, mas Ele espera até o último momento. Olhou para Judas e disse, faça o que tem que ser feito.
mas faça depressa. E aí, diz a palavra que ele apressadamente saiu. Esse apressadamente é o mesmo apressadamente utilizado lá quando a Virgem Maria saiu de Nazaré para visitar a sua prima na região montanhosa e diz: Maria saiu apressadamente. O sentido dessa palavra não é que saiu apressado correndo, é o sentido de decididamente. Maria saiu decididamente visitar a sua prima. Judas saiu decididamente a entregar nosso Senhor Jesus Cristo. E naquela mesma noite, mais uma dor no coração, no Sagrado Coração. Pedro, que vai dizer ao Senhor: vou ficar até o fim. Se você morrer, eu morro junto. E Jesus faz a profecia: o galo vai cantar. E antes disso, você vai me negar 3 vezes. E de fato, quando Jesus foi preso, apenas Pedro, só ele, que acompanhou o nosso Senhor. Todos eles sumiram. Pedro acompanhou. E no olhar, ele lembrava daquilo que o Senhor falou. E de fato, a profecia aconteceu. Muito obrigado. Então, eu queria encerrar essa reflexão. Que você se sentisse, que nós sentíssemos muito amados por Deus. Deus nos ama não é pouquinho não, é muito amor. Esse Deus que é nosso refúgio e nossa proteção, que até o último minuto acreditou na conversão e na mudança de Judas, mas respeitou a liberdade. Você veio para cá hoje porque você escolheu. Alguém pediu para mim, ou, às vezes o filho, a mãe obrigou. É você que decidiu. Mesmo que você tenha sido obrigado para entrar nessa igreja, a tua liberdade, é você que decide se você vai fazer dessa Eucaristia aquela missa, aquela primeira Eucaristia, ou vai fazer dessa missa como uma qualquer. Não faça isso. Quando você entra na porta da igreja, não permita que você volte do mesmo jeito que entrou. Você tem que voltar melhor. Para lá fora, você fazer aquilo que cantamos no Salmo: a minha boca proclamar as maravilhas, a salvação que vem de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus manso e humilde de coração,